Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E nesta edição, a gente vai falar muito aí sobre o jogo de amanhã entre Vasco da Gama e Criciúma. O Ramon diz que finaliza a preparação no treinamento que está ocorrendo na parte da manhã. Vamos falar bastante sobre a chegada aí do novo profissional do Departamento de Futebol do Vasco da Gama, diretor executivo, o Pedro Martins, né? Muitos vascaínos decantando a chegada aí deste profissional aqui em São Januário. E o seguinte, né? Já estão dizendo, inclusive, que o Pedro Martins já indicou reforço para o Vasco, né? Reforço de peso. Inclusive, aí, ele teria indicado também a situação do Paulo Autuori. Para explicar toda essa situação, a gente vai falar muito também sobre a reunião que aconteceu ontem lá no Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, onde o Paulo Salomão vai ocupar a segunda cadeira no Conselho Administrativo da SAF, uma reunião que ontem teve 3 horas aí e que a oposição e a situação se uniram aí para abrir esse contrato aí do Vasco com a 771. Então, nos próximos meses aí, nas próximas semanas, a gente vai ter batalhas judiciais aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito? Então, vamos que vamos aí. Vamos começar falando sobre Vasco da Gama e Criciúma, porque é um jogo de vida ou morte. Já, Laureano, que o Vasco pode entrar ali na zona do rebaixamento. Se o Vasco vencer, o Vasco vai subir bastante na tabela. O Ramon Dias tem que tomar cuidado com essa situação de esquema de 3 zagueiros, que isso não deu certo, jogando contra time onde o Vasco tem que propor o jogo. Isso não deu certo em nenhum jogo do estadual e não deu certo na Copa do Brasil. O Ramon Dias quer ressuscitar essa situação de 3-5-2. Eu não vi um jogo que isso tenha dado certo contra equipes aí de pequeno investimento. E o Criciúma é uma dessas equipes que vem jogar recuadinho, e o Vasco, se colocar 3 zagueiros, vai se complicar, na minha opinião. Acho que o Vasco tem que jogar no 4-3-3, está jogando dentro de São Januário. Que os laterais não sobem. Conversa, né? O time que é fraco. O time que só tem uma jogada, que é ali, aquela do Vegete, lá na área. Perfeito? Bom, não vamos ficar especulando aqui situações envolvendo mudanças no time, certo? Porque o Ramon Dias vai soltar a escalação mais tarde e a gente fala aqui. Mas a tendência é que a gente não tem o Payet para esse jogo, que é um desfalque aí de peso para o Vasco da Gama, e que a gente tem a entrada aí do Medel, do Hugo Moura e do Ryan do time principal, certo? Bom, o seguinte, agora a gente vai falar sobre a contratação aí do Pedro Martins, certo? E o Pedro Martins já está sendo decantado por muitos vascaínos aqui como a solução de todos os problemas. Hoje eu até vi um amigo dizendo que ele vem com moral porque conquistou um título de Série B. Mas o nosso amigo não fala aí sobre a eliminação recente na Copa do Brasil do potente Souza, uma das maiores micos que o Cruzeiro passou na sua história recente aí. E lá em Belo Horizonte, né, a gente vai colocar aqui como que o torcedor, o Cruzeiro Esporte,
viu essa saída desse profissional Pedro Martins? Vamos ver Pedro aqui. Martins não é mais diretor de futebol do Cruzeiro. É a informação que acabou de sair lá no Globoesporte.com, matéria do André Rizek, que nós vamos trazer na íntegra para vocês que estão ligados aqui na Cruzeiro Esportes. Quem tá ligado no vídeo, dá moral, me segue aí, Twitter, Instagram, TikTok, @Diogo Medeiros 87. E quem tá ligado no vídeo, já dá aquele like aí para dar uma moral, se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente e também ativem as notificações. Bom, a cobrança da torcida, obviamente, muito grande, uma pressão enorme sobre uma sequência de resultados negativos. Nesse ano que foi prometido um projeto melhor e mais ambicioso, o Cruzeiro foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo Souza, de maneira vergonhosa. O Cruzeiro, que tinha tudo para ser campeão mineiro e acabou, de certa forma, entregando ali de uma forma meio que covarde, segurando o time quando poderia segurar a vitória, perde o título. Depois toma um 3-0 também contra o Atlético, mais uma vez, ali na Arena MRV, com o Atlético dando até uma segurada no segundo tempo, senão a coisa poderia ter sido mais feia ainda. Né? O Cruzeiro que, por enquanto, uma campanha muito abaixo do esperado na Copa Sul-Americana, em um grupo com adversários extremamente limitados. O Cruzeiro não tem nenhuma vitória, não depende mais de si para se classificar diretamente, né, para a fase de grupos, fica dependendo ali agora da Universidade, que vai fazer 2 jogos em casa contra o Aliança, contra o La Calera, para pegar o Cruzeiro na última rodada, e o Campeonato Brasileiro está só começando aí, mas a preocupação do torcedor é muito grande, fora contratações extremamente questionáveis, fora jogadores que não rendem absolutamente nada e continuam jogando, fora explicações completamente sem contexto, falas desconexas com a realidade. Tudo isso aí acabou agora culminando na troca, né, de diretor de futebol do Cruzeiro. Mais uma vez, essa informação do Globoesporte.com. Então tá aí. O Diogo Medeiros falando aí sobre a saída. Essa é a forma como esse profissional entregou o Cruzeiro. São os próprios cruzeirenses dando graças a Deus que ele saiu de lá. Tá? Que impacto que isso pode ter aqui no Vasco, Laureano? Aqui no Vasco, tanto faz como fez, gente, porque quem manda aqui é o scout da 777. Esse profissional chega aqui para ser um pau mandado. Um pau mandado. Então não vai fazer tanta diferença assim. Mas a grande situação é que se já começa a fazer um sensacionalismo dizendo que ele já indicou reforço de peso, que é mentira. Mentira. O cara está apalavrado com o Vasco, ainda não assinou o contrato, não foi nem apresentado de forma oficial ainda, certo? Então, ontem chegaram a um ponto de inventar a situação de Paulo Autuori no Vasco da Gama. Não tem porra nenhuma com Paulo Autuori, entendeu? Então, é tipo assim, irmão, as pessoas gostam de financiar a parada errada no Vasco da Gama para criar coisas, como se a 777 estivesse fazendo alguma coisa pelo Vasco, que não é verdade, certo? Então, não foi para isso que o Vasco foi vendido, para ter um profissional desse aqui. O que não serve para o Cruzeiro, não serve para o Vasco, essa é a minha opinião. E aí, ontem, a gente teve uma reunião lá no Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. Acabou que o Paulo Salomão ele foi o indicado ali para ocupar a segunda cadeira no Conselho Administrativo da SAF, já estava ocupando de forma provisória, foi confirmado. E ontem o Paulo Salomão ele veio a público dizendo que vai pleitear a abertura do contrato, tá? Vai pleitear a abertura do contrato. Só que ele falou que não pode ser leviano de cravar 100% que esse contrato vai ser aberto, porque se a justiça entender que efetivamente esse contrato é sigiloso, certo? Não pode passar por cima aí da justiça, mas que vai ser pleiteado. Informação que chegou que ontem essa reunião demorou cerca de 2 a 3 horas, tá? E o seguinte, conselheiros da oposição com a situação se uniram para poder destituir a SAF aqui do Vasco da Gama.
Ações na justiça começam a ser tramitadas. O próprio Paulo Salomão já disse que vai pleitear essa situação. Irmão, é essa situação. A gente vai ter uma batalha judicial muito grande, muito intensa nos próximos meses aqui no Vasco da Gama sobre essa situação da 777. Fato é, esse contrato tem que ser aberto mesmo, tá? E o torcedor do Vasco não pode consentir com o fato da instituição do clube associativo ser prejudicado. Já tem 200 milhões de dívidas no clube associativo e o clube associativo nem a Cruz de Malta pode usar mais. É dessa forma que está aí. E tem vagabundo que apoia isso, inventando notícia para poder colocar a parada errada no Vasco. Agradeço pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.